Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre hipertextualidade. O que é hipertextualidade? Você sabe? Nós somos alunos, eu, Marcílio, e o Alexandre, que vai estar falando daqui a pouco. Nós somos alunos do curso de computação da Universidade Estadual do Ceará, licenciatura em computação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pela disciplina de sistemas de informação e comunicação. Vamos lá. Bom, pessoal, então, o que seria? Como se dê essa hipertextualidade? Na verdade, com o advento da computação gráfica, desde a época que a computação começou a se popularizar, foi observado por estudiosos que começou a haver um tipo diferente de modalidade, que na verdade era o hipertexto e os hiperdocumentos, que é a possibilidade de você ter som, imagem e texto em um mesmo local. Como assim? Ou seja, você pode ter naquele mesmo local, ou através de links, a interação de imagem, texto e som. E outra coisa, diferentemente de livros, que você vai lá, que você só tem um texto para ler, que o texto é corrido. Através de links, através de hiperdocumentos, hipertextos, você vai lá, você vai ler, e você está lendo sobre um determinado conteúdo. Vai chegar um momento que naquele texto todo vai ter links, o que nada mais é do que uma possibilidade de você abrir uma nova aba para ir para um novo local se aprofundar naquele assunto. Ou seja, o que na verdade é um hipertexto? É um texto cheio que tem hiperdocumentos que ligam-se uns aos outros. Bem, pessoal, na verdade, a partir daí, da computação, desenvolvimento da computação e dos hipertextos, foi dada uma sequência de estudos. E George London, um estudioso, disse que, na verdade, o hipertexto ele permite uma leitura não linear, uma leitura não sequencial. Você pode ler da forma que você quer, você vai lendo, pode ir para hipertextos e vai separando da forma que você escolher. Na verdade, esse termo, hipertexto, hipertextualidade, foi criado por Theodore Nelson, em 65. E para ele o que era, na verdade, o hipertexto, a hipertextualidade. Para ele, na verdade, o hipertexto estava ligado a um tipo de escritura, uma forma de escrever, que você podia ter um conjunto de elementos, no caso som, imagem e escritura, texto, que na verdade não era obrigatoriamente eles estarem ligados simultaneamente, mas eles se ligarem uns aos outros. E de um leitor, a partir do momento que ele senta ali na frente do computador, que ele está acessando aquele texto, que está vendo várias informações, que ele observa que tem links, às vezes que você está lendo, ele possa fazer escolhas. Porque a partir do momento, para ele, para o Theodore Nelson, você está lendo um texto, nesse caso na internet um hipertexto, você está lendo que ele é cheio de links, você pode, muito bem, você está lendo uma coisa lá, muitas vezes você tem uma informação, aquela informação vai para um link. Você pode ignorar aquela informação, não sei, mas eu não quero saber o que é, eu vou continuar lendo o texto. Você pode, poxa, o que é isso? Vou entrar lá para saber. Então, para o Theodore Nelson, a hipertextualidade, o hipertexto, os hiperdocumentos, eles possibilitaram ao leitor a escolha do caminho que ele quer, do que ele quer escolher naquele momento ali do texto que ele está lendo. Continuando aqui, para ter a criação do hipertexto, os estudiosos Roger Laufer e Domenico Scavetta, eles estabeleceram 4 critérios que o escritor, ou quem está jogando aquele hipertexto, jogando vários links, precisa ter em mente na hora de fazer isso. Até copiei aqui no quadro os critérios e vamos mostrar para vocês agora aqui os critérios. Quais são os critérios que precisam haver, que eu preciso saber se eu quero construir um hiperlink, um hipertexto? Ora, no texto deve existir uma grande quantidade de informação repartida em pequenos elementos. Como assim? Muitas vezes, como eu expliquei anteriormente, muitas vezes eu tenho um texto enorme, eu tenho um texto, se eu for fazer e for explicar cada detalhe dele, vai ficar enorme.
Então o que é que eu faço? Eu pego, crio o texto de forma resumida e em cada elemento, aquele elemento que chama uma informação maior, ele abre um outro link, me liga, tem um outro link ligado àquele documento, eu clico nele e ele vai me dar a informação. Um exemplo disso pode ser um texto que tem assim, João tinha uma casa, tal e tal e tal. E aí, a casa? Vamos supor que o texto não conte os detalhes da casa. Mas aquela casa, a palavra casa, é um hiperlink. Aí eu clico lá. Ela vai me levar para outro link que fala: a casa era assim, era de tal cor, o tamanho era esse, tal e tal. Só um exemplo. Ou seja, eu tenho um texto que, para eu não falar na detalhes de algumas coisas, para o texto não ficar muito extenso, eu jogo um link ali e conecto ele a outro hiperdocumento. E aí eu vou dando essa informação. O leitor pode muito bem olhar: não quero saber. Mas ele, opa, né? Bem, outra coisa que o escritor tem que ter em mente, né? É a troca de informações entre os hipertextos. Como assim? Se eu tenho um texto e ele vai me possibilitando links para ir para outros hipertextos, né, outro hiperdocumento, esse outro hiperdocumento, ele vai ter uma parte que ele vai voltar, ele vai ter um link para ele voltar para o texto original que eu estava. Ou seja, é esse critério que eles estabelecem também. O reenvio de elementos entre si, eles ficarem em si trocando informações. Né? O terceiro aspecto que eles falam, no caso, para eu escrever, né, o hipertexto, eu ter pequena parte da informação em algum momento. Ou seja, o que é isso? É aquela história que eu falei da casa, agora há pouco. Na palavra casa tem uma informação enorme de quem é a casa, qual o tamanho da casa, a área da casa, a cor da casa, onde ela fica. Eu tenho várias informações. Só que essas informações todas, eu posso colocar elas dentro de um pequeno elemento, que é a palavra casa. E essa palavra casa é o que vai bastar no hipertexto original. Se eu quiser ter informação adicional, me aprofundar no assunto, é que eu clico na palavra casa, que é um link, e vai me levar para outro hiperdocumento. Ou seja, é isso que eles falam. Eu tenho que ter uma pequena parte da informação em algum momento. Eu não vou precisar saber, não. Vai ter momentos que eu não vou precisar da informação toda. É como eu disse, vai ter leitores que não vão querer saber onde é a casa, não vão querer ter informação nenhuma. Ele só quer ver o texto todo, o primeiro texto. Então, eu vou ter só uma pequena parte da informação. É isso aí que eles falam. E o quarto aspecto que eles consideram é o acesso de forma cômoda ao computador. Ou seja, eles dizem que você tem que ver se o usuário, se o leitor, ele vai ter um acesso de forma cômoda ao computador, a forma do acesso que ele vai ter ao hiperlink e ao hipertexto. Por quê? Para possibilitar uma leitura melhor, para que ele possa utilizar realmente os hiperlinks. Porque senão, se eu for ler apressado aqui, eu não vou querer saber mais. Eu não, leio o texto rápido. Não, aí o que é? Você lendo de forma cômoda, você vai poder, eu quero me aprofundar mais, tal e tal. Bem, pessoal, agora que a gente já falou um pouco sobre a ideia do hipertexto, da hipertextualidade, a gente vai entrar num fator primordial, talvez fundamental. Fundamental porque sem ele não haveria isso, né? Que é o link. Ora, o porquê o link é fundamental? Porque o link é que permite com que os hipertextos possam se comunicar. Você permite que um hipertexto vá para outro, que vá para outro, que possa haver toda essa comunicação. É o link. Na verdade, o link nada mais é do que uma tomada de decisão, uma estrutura de decisão. Por quê? Porque eu estou ali, no meu computador, vendo ali o texto, o que é que eu faço? Tem os links, e o link é o que vai me possibilitar eu tomar a decisão. Opa, eu quero saber mais, o exemplo da casa de novo. Opa, eu quero ter informação dessa casa. Eu vou lá no link, nomezinho casa, e clico, e já vejo. Dentro dessa estrutura, existem muitas vezes estruturas que são totalmente verticalizadas, que é o que é chamado, né, o termo que é utilizado. Como é essa estrutura verticalizada? É quando eu tenho uma página principal. Imagine isso, eu tenho uma página principal, que é aquela página onde eu entro que vejo o texto. Aí, nela, na página inteira, só tem um link. Só tem um link, que é para algum tipo de informação. Aí eu vou e clico nesse link. Nesse link que eu cliquei, na página inteira só tem mais um link. E assim vai tendo uma estrutura totalmente vertical. Por definição, eles dizem que, geralmente, o link, do ponto de vista textual, ele é como se fosse o título ou o resumo
do que ele está apontando, para onde ele está apontando, para onde ele vai. Por exemplo, lembra-se de novo daquele velho exemplo da casa que eu falei? Num texto, vai ter lá o nome em casa, que é o link. Esse link, do ponto de vista textual, ele é como se fosse o resumo do que vai aparecer, se você clicar, ou como se fosse o título, porque ele vai dar informação sobre aquilo. Essa é a ideia de você utilizar o link. É até engraçado falar, porque nos primórdios da utilização do hiperlink, hipertexto, muitas vezes o escritor ele não sabia onde utilizar o hiperlink, ou no caso o link, né? Ele não sabia utilizar o link para puxar. Então o que era que ele fazia? Ele pegava, em vez de colocar só uma palavra, no caso, você tá ali, tem lá o texto, eu falei pelo exemplo que eu dei, é só a casa. Você clica em casa, vai ser o link. Ele não fazia isso. Ele pegava um parágrafo todo, e o parágrafo todo era o link. Ou seja, eu clicava no parágrafo, ele me dava a informação referente àquele parágrafo. Era assim. Bem, pessoal, é bem interessante notar que é considerado, nessa área, eles consideram pobreza de vocabulário aqueles escritores, né, aqueles autores que vão escrever um hipertexto, e eles não sabem onde colocar o link no meio do texto e acabam colocando um texto todo limpo. Aí você lê o texto todo. Aí quando é no final, lá embaixo, depois que você já leu o texto e tudo, aí tem só um nomezinho assim, clica aqui, para mais informações, para mais coisas. Eles dizem que é uma pobreza muito grande de vocabulário, por quê? Porque o autor, ele que escreveu o texto, ele não soube, ele não sabia em que parte do texto já para colocar um link. Ele escreveu todo o texto e, poxa, onde é que eu vou colocar o link? Ele não sabia. Não teve a ideia de onde colocar. Então foi o que ele fez, eu vou fazer o texto todo, sem link, lá no final eu coloco só um clique aqui, o cara vai e clica. Isso é considerado um erro muito grande, né? Nessa área. Só terminando aqui de falar de link, existem dois tipos de links, né? É o link interno e o link externo. O que é o link interno? O link interno é quando você tem um texto, e nesse texto você tem um link. E quando você clica nesse link, ele vai te levar para uma parte do próprio texto. Ou seja, quando eu tenho um texto grande, né? Eu estou no começo do texto, aí beleza. Senão eu estou lá no final. E aí ele se refere a alguma coisa. E nessa coisa que ele se refere, ele bota um link. Quando eu clico nesse link, esse link vai puxar lá para o começo do texto, onde ele já mostrava o que é que eu preciso saber, para não me escrever de novo. Isso é o link interno, ou seja, o link interno ele vai puxar para uma parte do próprio texto. E o link externo é quando eu tenho um texto, e esse tem um link, e esse link vai me dar acesso a outro texto, outro hiperdocumento. Isso é um link externo. Essa é a diferença de link interno e link externo. Nessa parte dos links ainda, é muito importante enfatizar outro grande erro que eles consideram, que é de você colocar um link no início do texto. Por quê? Ora, quando eu coloco logo um link no início do texto, eu só estou dizendo assim para o meu leitor, poxa, você tem a chance de não ler mais meu texto, você pode ir para outro link. Isso é um erro. Segundo eles, você deve colocar os seus links do meio para o final do texto, que é onde o leitor já viu o seu texto, já sabe o que é que está tratando, já leu o seu texto. Porque senão você vai colocar ele no início do texto, o link no início do texto, a probabilidade do leitor ir lá, ler o começo do seu texto e ir para o link, que é para outro hipertexto, outro hiperdocumento, é muito fácil. É muito grande a probabilidade. Bem, isso foi o que a gente teve a falar sobre links. Eu sou Alexandre, aluno do curso de Computação à Distância pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e a Universidade Aberta do Brasil, UAB. Eu e o Marcílio estamos tratando do tema hipertextualidade, certo? Ele, no caso o Marcílio, já deu uma explicação bem sucinta de como surgiu e de como funciona a hipertextualidade, dando no caso exemplos, certo? E eu estou aqui agora com vocês para a gente ver a parte prática de como funciona. Eu vou dar exemplos, certo? De como a hipertextualidade é aplicada nas páginas de internet e como pode ser usada em sala de aula, certo? Embora a gente ainda tenha aquele velho paradigma de não são todos, alguns professores não queiram usar as novas tecnologias em sala de aula, certo? As chamadas TICs. Mas esse vídeo não é para tratar dessa parte. Eu vou mostrar a vocês a parte prática da hipertextualidade.
Pessoal, com o avanço da internet, certo? Muita coisa mudou. Como, por exemplo, antigamente se utilizava muito chat para se comunicar entre pessoas através de textos, certo? Sem muitos recursos midiáticos. Você não poderia enviar um vídeo ou um áudio. Só com o avanço um pouco mais de alguns chats, como por exemplo o Terra, que nós temos aqui agora, e o UOL Chatball, certo? Que é da UOL, bate-papo BOL. Você teria alguns recursos a mais, certo? Mas os de antigamente não tinham, certo? Esses recursos. Temos também os fóruns. Fórum Clube do Hardware. Eu utilizava muito esse fórum quando eu estava informática, meu curso técnico. O que eu fazia? Eu tinha alguma dúvida sobre o funcionamento do computador ou de uma simples formatação de pendrive a um problema que eu queria resolver em um computador de um cliente. Eu vinha aqui, fazia a pergunta, ou eu já digitava na minha busca, pelo meu site de busca, e ele já me encaminhava diretamente para o Clube do Hardware, onde já tinha alguém com a mesma dúvida, que já tinha feito a pergunta e muitas pessoas já tinham respondido. O que eu fazia? Eu pegava, via o que tinha mais, o que era mais consistente, qual a resposta mais consistente. Eles têm aqui uma classificação de qual a resposta é melhor, certo? Através das pessoas que vão curtindo, as que têm mais curtidas e as que os gerentes dos sites veem tem mais consistência na resposta, eles marcam como melhor resposta. E já me tirou de vários problemas que eu tive, certo? É muito bom mesmo. Mas com o avanço, a gente tem os portais jornalísticos, como é o exemplo do G1. O G1, que é no portal de notícias da Globo, onde você pode ficar atualizado sobre o que acontece. A gente tem também o R7, o r7.com, que é dos estúdios Record, onde você também tem aí uma infinidade de notícias, e é até classificado aqui como notícias, entretenimento, esportes, sobre as telenovelas, as séries, certo? Do mesmo jeito é o G1, você vai ter aqui o menu, onde você vai ter toda a classificação. Você pode ter aqui notícias somente da região Nordeste, somente da Centro-Oeste, da Sudeste, certo? E é claro que a gente teve os blogs, certo? Vamos ver aqui, blogs de computação. A gente tem aqui mulheres na computação, certo? Um blog. O que seria o blog? É uma página de internet onde você pode compartilhar suas ideias, o seu conhecimento com pessoas do mundo inteiro que se interessem pelo aquele assunto que você trata no blog, tá bom? E a gente, com o avanço, a gente tem aí os vlogs, certo? A gente entra aqui no YouTube, a gente tem algumas informações aqui. Eu posso pesquisar por Felipe Neto. É um cara que é precursor do vlog na internet, certo? O que é o vlog? Ele é um blog através de um vídeo, certo? Por isso que é vlog, veio de vídeo, certo? Como é que ele faz isso? Ele grava o seu rosto, a sua forma física, falando e tratando de informações que ele acha
que seja relevante, certo? Ele pode tratar de casos que aconteceram na internet, na televisão, tá bom? Temos também com os avanços as redes sociais, como é o exemplo do Facebook, tá bom? A gente tem o Facebook, tá bom? Você pode se cadastrar aqui. Você pode fazer publicações, curtir publicações, certo? Você pode usar para você também pode criar páginas dentro do Facebook onde você pode expor opiniões sobre assuntos e as pessoas podem curtir, certo? A gente tem também só lembrando que um novo recurso agora do Facebook, que é a transmissão ao vivo, quase como um vlog, certo? Que você pode fazer dentro do Facebook. Em tempo real você está gravando ali seu rosto no ambiente onde você está. Você pode responder perguntas, tratar de assuntos, falar, expor suas ideias, certo? A gente tem o LinkedIn. Como é que funciona o LinkedIn? Você cria aqui uma página, um perfil. Você pode colocar todas as informações do seu currículo aqui dentro e pessoas do mundo inteiro têm acesso e podem muito bem lhe contratar a partir das informações que ele coloca ali, certo? Ele entra em contato com você, faz uma entrevista por meio da internet e pode muito bem lhe contratar, tá bom? Essas são as vantagens do uso adequado das redes sociais, certo? O professor em sala de aula pode usar esses recursos em prol da educação junto com os alunos. Ele pode publicar ali, vou publicar como que vai ser o trabalho através do meu perfil no Facebook. O aluno entra, olha como é que vai ser o trabalho, certo? O professor pode criar uma transmissão ao vivo para responder perguntas dos alunos daquela matéria que o aluno não conseguiu tirar dúvida naquele momento da aula, mas numa transmissão ao vivo ele pode tirar as dúvidas tranquilo com o professor, tá bom? A gente tem também um recurso, um aplicativo, né? O WhatsApp, muito utilizado nos smartphones, que para quem faz bom uso se aproveita bastante, tá bom? Você pode criar grupos de estudos. Como na nossa faculdade a gente cria grupos de estudos para os trabalhos, para a gente sempre estar se comunicando. Já ouvi relatos de médicos criaram um grupo do Brasil inteiro para retirar dúvidas, certo? Quem está com a dúvida ali, ele entra no grupo, retira todas as dúvidas com os outros médicos que estão dentro do grupo, em tempo real, tá bom? No caso, o professor, ele pode incentivar seus alunos a fazer pesquisas na internet, mas fazer as pesquisas na maneira correta, usando as palavras-chave, como é o exemplo, eu quero procurar por Paulo Freire. O que eu faço? Eu coloco aspas no início, aspas no fim, e ele vai fazer uma busca pela internet, procurando artigos, publicações referente ao Paulo Freire, certo? Ele não vai me pesquisar qualquer outro tipo de coisa. Ele não vai me mandar. É tanto que eu tenho aqui, ó, Paulo Freire biografia, Paulo Freire pensador, Paulo Freire em seu devido lugar, educação integral, tá bom? O que a gente pode fazer mais aqui de buscas por palavras-chave na internet? A gente tem o uso da subtração, certo? O que eu faço? Se o objetivo é encontrar dados sobre o Paulo Freire apenas como sociólogo, como um pensador, o que eu faço? Utilizo o sinal de subtração. Aqui, ó, nas aspas, ele traz várias
várias informações. Eu posso muito bem aqui, ó, coloco aqui na frente menos pensador. Eu quero tudo menos os pensamentos de Paulo Freire, tá bom? Ele não me aparece mais. Antes ele me aparecia, ó, Paulo Freire pensador, certo? Quando eu coloco a busca mais refinada, ele já me, ó, já não manda mais, por exemplo, menos Wikipédia. Ó, ele me manda tudo e não me manda nada sobre o Wikipédia, porque muita gente fala e é comprovado que tem muitas coisas no Wikipédia que não são verdades, tá bom? A gente sabe disso, a gente que é do mundo acadêmico, a gente tem essa noção de que o Wikipédia pode muitas vezes ajudar, mas pode muitas vezes atrapalhar. Eu posso aqui colocar, eu quero pesquisar sobre o Paulo Freire menos Wikipédia mais livros. Ó, ele não vai me dar nenhuma pesquisa sobre o Wikipédia do site do Wikipédia, e vai me acrescentar livros que eu posso entrar, que eu posso baixar, posso comprar, certo? Ou posso ler online, como livros, ó, livros grátis em PDF. Isso são buscas que os alunos podem aprender, o professor pode levar para a sala de aula, certo? E pessoal, o hipertexto, como é que ele funciona? Vamos ver aqui uma notícia no Tecmundo, tá bom? O Marcílio já tratou sobre como é que surgiu e como funciona o hipertexto, e eu vou mostrar a vocês na prática como seria o funcionamento desse hipertexto. Vamos entrar aqui. Eu entrei no site do Tecmundo. Eu entrei na busca, numa notícia que tinha sobre Samsung lança SSDs 960 Pro e 960 Evo de alta velocidade com até 2 terabytes. Aí eu voltei aqui, ó, todo o assunto sobre os SSDs, que são os HDs mais modernos. Ó, aqui bem no início eu já voltei aqui um hipertexto, certo? Eu posso abrir ele uma nova aba. O que ele vai me dar? Ele vai me passar notícias sobre a Samsung, ó, tudo sobre a Samsung, os novos smartphones, as novas tecnologias, certo? Como é que eu identifico esses hipertextos? Quando você passa o mouse por cima de outras letras, ela vai ficar com esse símbolo. O mouse fica com esse símbolo de um tracinho, certo? De um tracinho na vertical. Quando eu vou para um hipertexto, o que ele me acontece? Ele muda o símbolo do mouse para uma mãozinha. Isso está indicando que é um hipertexto, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui sobre hipertextos. Aqui ele me dá toda uma explicação, ó, certo? As especificações. Aqui ele não me deu mais hipertextos. Ele me deu aqui, apenas aquele hipertexto. A gente vai procurar mais. Aqui o assunto: o seu smartphone grava suas conversas sem que você saiba, certo? O que eu tenho aqui de hipertexto? Eu tenho o Google, certo? Que é o meu buscador. Pronto. O que ele vai me tratar aqui? Ele vai me tratar todos os assuntos sobre o Google. Ó, Google vaza fotografias registradas com novos smartphones da linha Pixel.
Ó, ele vai me dar todas as informações. Bem aqui, ó, quer checar mais conversas e áudios do Google? Conversas e áudios a Google gravou no seu smartphone? Vá nesta página. Aí eu abro aqui, ó. Ele me direciona para o Google Minha Atividade. Aqui você pode ver todas essas informações sobre como a Google consegue gravar as conversas, tá bom? Para bloquear futuras gravações de suas conversas, clique aqui, ó, e depois clique no botão ao lado. Ó, ele vai me dar todo um tutorial de como eu faço para desativar essas conversas que são gravadas pelo Google, tá bom? E é isso, pessoal. O hipertexto ele consiste em me direcionar para mais páginas onde eu posso ter novas informações, vídeos, imagens, como o Marcílio explicou, certo? A gente tem outros buscadores, ó. A gente tem, por exemplo, o Bing, tá bom? Que é um buscador bem usado. O Bing. A gente tem também o Yahoo, yahoo.com. A gente não precisa se prender apenas ao Google. É claro, o Google ele é bem fácil de se utilizar, mas a gente tem outros inúmeros buscadores que a gente pode utilizar. E é isso, pessoal. Eu queria tratar aqui com vocês essa parte sobre hipertextualização, como é que ela é aplicada na internet, como o professor deve utilizá-la melhor em sala de aula.